Tricô de Paz, esse podcast tão bonito que a gente traz a mensagem da esperança para você. A gente nunca esquece desse momento tão bonito que é a gestação de uma vida nova. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula. Aqui é Victor Olives e daqui a 8 horas, 35 anos atrás, eu tô nascendo. Pera aí, como é que é? Daqui a 8 horas, 35 anos atrás, eu tô nascendo. Gente, é um de volta para o futuro que eu não entendi. Aqui é Bruno Vilas Boas, do Paternidade Divertida. E trouxemos aqui, olha que momento lindo, gente. A gente sempre traz um convidado ou uma convidada para falar sobre um tema, sobre sua vivência, e quando a coisa está relacionada a crianças, né, normalmente é só uma das partes, porque a outra parte, obviamente, precisa cuidar da criança. Só que como a gente está nesse momento aqui, tão bonito de gestação, a gente pode, pela primeira vez na história do podcast, falar com as duas partes. Então sejam bem-vindas, Gabi e Lucas. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado pelo convite. Estamos aqui na fazeção. Na fábrica. Na fábrica. Na verdade, Pãozinho falar tá não no com as forno. duas. Na verdade, não falar com as duas partes, né? Falar com as três partes. A gente tá falando com as três partes lá. Esse é o horário que ela chuta, por sinal. A gente tá esperando ela nascer pra ela falar que daqui 8 horas e tantos minutos ela vai nascer de novo. Não chegou nessa fase ainda. Por enquanto ela demora uns meses ainda. Muito bom. Bom, então a gente vai fazer o nosso breakzinho rapidinho aqui e já voltamos com o Gabi e Lucas pra gente conversar mais. Se você ama esse podcast tão supimpa, você pode nos ajudar a manter esse podcast vivinho da Silva. Por apenas R$15 por mês, você não só faz a sua parte ao apoiar a produção de um conteúdo que você gosta, mas tem muitas recompensas, como o nosso chat supimpa, a possibilidade de ouvir as gravações ao vivo e participar via chat. E mais ainda, um quentinho no seu coração para ajudar no podcast que você ama. Vá então em paizinho.com/apoiar para conhecer todos os planos e apoiar a gente. E se você quiser outras opções, tem também no picpay.me/tricô de paz e patreon.com/tricô de paz. Tricô de paz! Então, pessoal, queria que antes da gente começar a nossa conversa aqui, falem um pouco sobre vocês, quem vocês são, o que vocês fazem da vida, pra gente começar nosso bate-papo aqui. Tá, eu sou a Gabriele Nascimento, eu faço da vida várias coisas, mas atualmente eu tô trabalhando com educação política, eu também sou estudante de Direito, tô no último ano, então são várias gestações, a Maria, o TCC também. E também sou abolicionista penal, sou militante anticárcere, então direto tô aí nas redes sociais falando disso, tento produzir algum conteúdo, não com muita seriedade, mas eu tento. E eu sou Lucas Alencar, eu sou assistente social, formado em serviço social. Atualmente eu trabalho num serviço conveniado da prefeitura atendendo crianças e adolescentes em situação de violência. Recentemente eu ingressei no mestrado para pesquisar os mesmos temas, né? Violência sexual, pedofilia, enfim, esses temas super leves. E é isso também, eu sou um grande fazedor de coisas também. Eu faço várias coisas mais ou menos, então... De vez em quando eu produzo conteúdos pela internet, gravo outros também, como esse, e é isso. Olha, eu já queria dizer assim que a vontade é imensa de falar sobre um monte de coisa que vocês já fazem aí no dia a dia. Eu acho que a gente pode tentar falar um pouco de tudo, mas eu já, assim, o programa nem começou, mal começou, e eu já quero chamar vocês para falarem mais aprofundadamente sobre todas essas questões, especialmente o abolicionismo penal. Até porque, assim, isso para mim, hoje em dia, é talvez uma das maiores hipocrisias que existem, principalmente pra galerinha que, enfim, tá aqui na nossa bolha, que fala sobre criar os filhos de uma forma diferente, né, que já tem uma mentalidade, por exemplo, de, poxa, não vou punir o meu filho, eu não vou colocar ele de castigo, porque eu sei que isso não funciona pra nada, eu sei que isso não é aplicável, que isso não serve, que isso só piora o comportamento deles. Mas aí quando, né, você tira o olho da sua criança
fofinha, rechonchudo e tudo mais, e olha pra fora, você acha que não, você tem que ficar preso sim, você cometeu um crime, agora você... Então, assim, é um dos meus maiores incômodos hoje em dia. Eu queria, sei lá, deixar você falar um pouco sobre isso, se você quiser, claro. Não, total. A gente super tava pensando, assim, porque eu e o Lucas, a gente meio que se conheceu também pelo abolicionismo penal, né? Pelo interesse mútuo e pelos vários corres que a gente acabava fazendo junto e também, sei lá, as ideias que a gente trocava sobre isso, e foi meio que isso que trouxe a gente até aqui. É meio que uma das grandes utopias, e utopia não, né? É uma das grandes práticas, né, que nos une, nos faz ter essa relação que a gente tem. E quando a gente se viu pensando não, né, porque não foi um grande pensamento, vamos ter um filho, aconteceu. Quando a gente se viu nessa de ser pais, a gente começou a pensar o quanto... O Lucas pensava muito nisso antes que eu, porque ele trabalha diretamente com crianças, mas eu fiquei muito reflexiva, assim, sobre o quanto a nossa criação também reflete essa questão do castigo, essa cultura do castigo, e vai trazendo as bases para como a nossa sociedade funciona também, né? Acho que o Lucas manja bem mais, assim, de criação e de educação em relação à cultura do castigo que eu. Eu sou uma pessoa que fala de cadeia, basicamente, mas ele... Pode falar um pouquinho mais. Não, acho que relacionar o que a gente discute, o que a gente está pesquisando, ou até mesmo o que a gente trabalha, assim, e tentar trazer para dentro de casa, né? Acho que essa é a grande coisa, assim. Não é tranquilo também, assim, porque é muito comum também pessoas que trabalham com crianças, trabalham com esse cuidado, atendendo esse cuidado, nas suas práticas domésticas, né? Não sei se essa é a melhor palavra, mas dentro de casa reproduzem a dinâmicas de castigo, dinâmicas de punição, dinâmicas de humilhação, enfim, coisas para tentar lidar com conflitos que surgem por, sei lá, N motivos, seja pela fase de desenvolvimento, sejam por desafios relacionais entre o adulto e a criança, enfim, é um desafio, assim, né? E eu acho que é uma das coisas que a gente conversa muito para tentar fortalecer, né, para tentar até complementar o que a gente pensa tanto sobre o abolismo penal, tipo, no campo mais político, no sentido estatal, de cadeias, de prisão, de polícia, que é relacionar também que não são coisas distintas, né? Os castigos que a gente exerce em casa, exerce com nossos filhos, com nossos primos, com as nossas crianças, são castigos que estão conectados, porque desde muito cedo a gente aprende que com dor ou com prazer que a gente aprende as coisas. Então, é com dor que a gente aprende que tais coisas, algumas circunstâncias, algumas ações não devem ser feitas. E quando a gente faz exerce os comportamentos ditos positivos e tal, a gente é recompensado, meio que um cachorro, né? A gente é criado igual cachorro desde muito pequeno. Então, se a gente faz coisa mal... Só que geralmente não espirram água na nossa cara, geralmente é uma chinelada, um tapa, né? É até pior que cachorro, às vezes, né? Nem dá ideia, hein? Né? E às vezes quando a gente... Mas já espirrar água na cara de bebê. E às vezes quando a gente faz alguma coisa positiva, a regra é que a gente ganha alguma recompensa nesse sentido. Assim, a família toda, tipo, idiotizada ao redor da criança falando Isso, tipo... Ou então passa na faculdade e ganha o carro, né? Quando é mais rico, né? Tipo, umas coisas meio bizarras assim, né? Então a gente tenta relacionar porque pra gente pensar um mundo sem esses exercícios de castigo, sem esses exercícios de violência pra educar as pessoas, a gente tem que minimamente conseguir exercer entre nós dois, entre nós e as crianças, entre nós, as crianças que estão à nossa volta para tentar, enfim, pensar em algo maior, pensar em algo mais grande, né? Sim, é muito legal ouvir isso de vocês, que ainda não tem, né, o filho nascido, o filho aí no mundo. A gente nem falou ainda quantas semanas de gestação você tem, Gabi. Desculpa pela gafe, mas confirma pra gente aí. Eu fiz 24 semanas ontem. Ontem não, então... domingo.
23, Pronto. aliás. Nossa, eu não sei mais contar. Não, essa contagem de grávida, de semanas, não faz sentido nenhum. Devia ser proibida. Muito ruim. A primeira gestação eu até acompanhava, cara. Mas assim, depois era tipo, tá 3 meses, 2 meses. Tá chegando. Fala da TV do Pato. Então, deve estar chegando aí? Todo domingo eu recebo a notificação de um aplicativo que eu tenho, que meio que faz essa contagem pra mim. E aí eu acordo o Lucas falando, hoje faz tantas semanas. Ele, que legal, amor. Tipo, não faz ideia do que eu tô falando. Putz, massa, né? Bastante, né? Aí eu vou no Google assim, escondido, tipo, 23 semanas. Quanto é? Aí aparece lá, 5 meses,2. Tá, entendi. Mas não é foda isso, cara. Por que inventaram de fazer semanas? É difícil isso, gente. Parece que tem uma coisa de ser mais exato que os meses, porque tem mês que tem 31 dias, tem mês que tem menos. É que pra ser pai precisa fazer conta, uma coisa assim. É tipo um Enem do pai. Se você vai ser pai, você precisa passar nessa prova de matemática. É uma eterna prova. Não, e é engraçado os comparativos, né? Eu lembro que, enfim, o primeiro filho a gente faz tudo, né? Segue toda a cartilha. Então, eu lembro que tinha os aplicativos, e aí, não, olha, essa semana seu filho parece uma azeitona. Total. Mas assim, tirando, agora que a gente já sabe, já fizemos esse parênteses aqui pra saber a idade gestacional, eu queria falar que eu achei muito incrível ouvir vocês dois falando sobre isso, porque ele é meio que um resumo do que eu tenho trabalhado nos últimos anos fazendo conteúdo pra internet, sabe? Porque eu falo bastante sobre essa questão sobre como que é ineficiente a gente utilizar recompensas e punições com os nossos filhos, e muitas pessoas, assim, na parte da punição, é até mais fácil você convencer uma pessoa que é ok, não, tá bom, realmente não vou botar de castigo, você consegue entender que a criança não vai pensar naquilo que ela fez de errado, ela só vai, na verdade, pensar em como não ser pega da próxima vez, ou ela vai ficar ressentida achando que ela não merece seu amor. Enfim, tem toda essa dinâmica que pode acontecer. Mas a parte da recompensa, cara, é muito difícil, porque as pessoas acham que não, mas isso é uma coisa boa, é positivo. Eu tô dando um negócio, eu tô dando um docinho, eu tô dando uma estrela. E aí você fica nessa, não, cara, não é isso, você tem que entender que, sabe, a gente quer que as pessoas façam as coisas que elas acham que tem que fazer por uma motivação interna, não porque elas vão ganhar ou deixar de ganhar, sabe, no mundo externo. E eu fico sempre muito com esse negócio na cabeça, porque quando as pessoas vêm até a mim, principalmente, quando elas não têm muito conhecimento, ou, enfim, querem mudar a forma como se relacionam com seus filhos, elas normalmente vêm olhando essa forma de disciplinar os filhos, né, que é a disciplina positiva, elas vêm olhando isso como uma coisa meio utilitária, sabe? Então, tipo assim, não, beleza, o que eu tô fazendo não tá funcionando, então me diz o que é pra fazer, pra resolver a birra do meu filho. E aí você fala, cara, não, isso aqui, tipo, é uma forma revolucionária de você olhar o mundo e a vida. E as pessoas não entendem a gravidade disso. E, tipo, por isso que eu falo que, tipo, cara, não faz muito sentido você achar que você não deveria punir o seu filho e recompensar, e você continuar acreditando, por exemplo, em prisão, em presídios, em estocar a pessoa dentro de celas, e muito menos achar que meritocracia existe, porque não existe, né? Então, assim, eu fico meio ferrado da cabeça tentando entender como é que as pessoas conseguem olhar para os filhos, entenderem, mas olham pro mundo não, sabe? Tipo, não é genuíno, então. Tiago, assim, até uma pergunta que eu quero fazer pra Gabi e pro Lucas, pensando no que eles acabaram de falar e no tempo que eu acompanho o Tiago, todo o trabalho que ele produz, tô pensando também, assim, duas coisas, né? Primeiro que as pessoas pensam, tá bom, Tiago, já que você tá me dizendo aí que é pra não bater no meu filho, mas o que eu tenho que fazer então? Tipo, uma resposta rápida. E eu fico pensando também aí, já passando pra Gabi e pro Lucas, uma ideia também de que, na verdade, as pessoas elas não estão pensando numa justiça ou numa reparação. Elas estão sendo muito, assim, a sociedade ela acaba sendo muito mais vingativa, né? Então, assim, meu filho me desafiou, então eu preciso puni-lo. É uma vingança. E aí, com as pessoas, né, que estão privadas de liberdade, é a mesma coisa, né? Você roubou alguma coisa, você fez algum crime, então eu tenho que te punir quase que num sentimento de vingança. Ninguém está preocupado se as pessoas lá no presídio estão vivendo dignamente, se alimentando dignamente ou estão ressocializando.
né? Quando tem uma matéria, por exemplo, sobre alguém que está preso, o que a gente discute é isso, né? Mas ele fez... Sim, essas pessoas não merecem nenhum tipo de empatia. A mesma coisa, crianças estão de castigo. Por que ela está de castigo? Então merece. Então a empatia, ela vai toda embora, né? Sim. Eu lembro sempre de um programa de família que eu tinha com os meus pais, depois de ficar grande, assim, relativamente grande, que era assistir Super Nanny. E era muito louco, porque os meus pais meio que falavam, não, mas essa criança realmente é terrível. Não, essa criança realmente não tem condições. Então eu ficava pensando, né, em que termos será que eu sou essa criança, né? Será que eu sou essa criança? Mas eu ficava pensando, né, nossa, mas... pensando sobre isso, agora que eu fico pensando também como vai ser com a Maria, tudo... E eu ficava pensando nisso, quanto a gente enxergava como uma grande alternativa às palmadas, à agressão física mesmo, o castigo, né? A gente sempre acha que é uma forma muito mais humana de substituir a agressão física e assim poder disciplinar os seus filhos. O louco com a prisão é a mesma coisa. As prisões, elas nascem dessa forma. Elas nascem nascem há 2 séculos atrás como uma substituição aos castigos físicos, e era uma forma de humanizar os castigos, era uma forma de meio que humanizar a punição. Então já nasce em reforma, né, essa instituição. Quem fala muito disso é o Foucault, lá em Vigiar e Punir e tudo mais. Vai mostrando como que essa instituição vai se criando e vai se legitimando em torno de um discurso humanista, né? E as pessoas enxergam muito isso, assim, quando a gente fala tanto de criação de filhos, quando a gente fala da prisão enquanto instituição. Gente, sensacional, porque pra mim isso foi uma explosão de cabeça. Porque a prisão é uma humanização do castigo. Eu nunca pensaria nisso. E faz todo sentido, porque antigamente era chibatada, né? Era a Inquisição amarrando sua mão, seu braço num cavalo, sua perna em outro, e falando pros 2 cavalos correrem em sentido contrário pra, sei lá, desfacelar a pessoa que tava ali amarrada. E assim, de fato, você deixar uma pessoa presa por, sei lá, 50 anos é uma opção melhor, assim, em termos de aceitabilidade. Mas, por que a gente tem que ficar sempre escolhendo o menos pior, assim? É o mesmo, o processo é análogo mesmo, tipo, é o cara que apanhou de fio de cobre do pai e fala, não, mas eu tô dando a minha havaiana aqui na boca do meu filho, é muito melhor do que o que eu tive. Total. E eu acho que uma coisa que eu percebo bastante é isso mesmo, tipo, parece que se fala do castigo contra crianças no passado como se fosse castigo, mas, tipo, beira a tortura. Não beira a tortura, são torturas, né? Tipo, e hoje parece que houve uma leve reflexão, algumas coisas, e os castigos foram se moderando. É claro que acontecem muitas coisas que a gente não vê, nunca vai ficar sabendo, nunca... Mas a questão é também, assim, pensar que, assim, a gente também tem que desapegar, sei lá, pelo menos eu fico pensando comigo, assim, né? De que saídas que a gente possa construir melhores do que a punição vá dar conta de todos os problemas, às vezes, porque a gente também tem que entender que criança, seja lá qual a idade, tem personalidade, né? Tem jeito, tem uma forma única de experimentar o mundo, seja chorando mais, seja sendo mais quieta, seja sendo com o corpo, ou mais introspectiva. E criança nasce sem limite mesmo, né? Criança, tem uma professora minha que ela fala que criança, quando vê um lugar assim, ela deita, ela se esparrama, sabe? Ela não senta certinho, ela se esparrama, ela deita, ela se estica, ela põe o pé pra cima, sabe? É o jeito... Ela aprende a falar, ela começa a gritar. Ela grita, você começa a brincar com ela, ela começa a te responder cada vez mais alto, porque é o corpo dela se apresentando pro mundo e como ela tá se apresentando pro mundo. Então, assim, sim, tem crianças terríveis que apanham a infância toda, e é a infância toda terrível. Só que você não precisa espancar essa criança a infância toda. Sim. Sabe? Tipo, isso tem muito mais a ver com... Tem muito menos a ver com uma suposta falha ou
uma personalidade da criança que tem que ser corrigida, e muito mais a ver com a incapacidade do adulto que já é crescido, que já é formado, que já tem todas as estruturas mentais, corporais, para refletir sobre aquela situação, pensar em estratégias diferentes e não, simplesmente fala, vou dar uma surra para ter aquele silêncio momentâneo, né? E o amanhã, e é isso, sabe? Descarrega aquela energia toda naquele corpo menor, que é isso, o castigo tem essa dinâmica de ser sempre no corpo mais fraco, né? Sim. Nenhum adulto franzino como eu pensa, nossa, eu preciso castigar o Marcelo Bambam, sei lá. Lá é o Marcelo Bambam, o Anderson Silva, porque ele fez mal. Não, chama a polícia, chama o Estado, chama o Exército, né? Sempre chama mais forte. Então tem essa relação que precisa ser pensada também, do tipo, se construir uma relação de respeito, onde não precisa se valer do seu tamanho, da sua força, né? Pra conseguir algo que você quer. Pois é. Eu acho que tudo assim tem uma raiz muito, muito forte aí nessa visão equivocada de que quando você tem filhos, quando você constitui uma família e você, enfim, vai se relacionar com outras pessoas, que você precisa obrigatoriamente estabelecer relações de poder, né? Então, assim, se você vai estabelecer relações de poder, obviamente você vai querer ser o opressor e seu filho vai ser o oprimido. E isso se reflete na sociedade inteira, por todos os lados. E a gente tem que entender que, não só, obviamente, dentro de casa, mas fora de casa também, a gente precisa abolir essas relações de poder, sabe? Eu preciso ser capaz de dialogar com os meus filhos com respeito e, através desse diálogo com respeito, eles aprenderem que eles podem dialogar com respeito comigo também, né? E sempre ajustando as expectativas do que uma criança de 5 anos pode oferecer para mim quando ela, como você mesmo falou, assim, tipo, uma criança, ela atinge... Uma criança não... O cérebro humano, ele atinge a maturidade aos 25 anos de idade. Eu não posso esperar que uma criança de 5 anos vá lidar super bem com a irmãzinha de 1 ano que acabou de destruir o desenho dele, sabe? Ou com o irmão mais velho que não quer brincar naquele momento porque ele está lendo um livro e essa criança de 5 anos não sabe ler ainda. Então não dá para ter essas cobranças e tipo, não dá para achar que porque existe uma relação de poder... Você tem que impor a sua força na criança para que ela execute aquilo que você deseja, né? Então, assim, de novo, é uma forma muito cagada de ver o mundo. E que a gente imprime nas crianças, né? Porque eu fico pensando isso, assim, até o do julgamento, assim, externo, né? De outros adultos, de que ter um filho é o momento em que você passa a precisar exercer o tempo inteiro essa relação de poder em obediência e em medo. Respeito, né? Assim, essas 3 palavras andam juntinhas, né? O que é respeito quando as pessoas te cobram? Seu filho te respeita? É se ele tem medo de você, se ele te obedece, aquela coisa do olho, né? Não precisa nem fazer nada, é só olhar. E uma coisa que eu sinto muito conversando com adultos, quando a gente fala sempre do nosso modelo de educação aqui, né, com o nosso filho, é assim, mas eu apanhei muito na minha adolescência, mas eu era terrível. Então, assim, as pessoas também absorvem isso, assim. Eu era impossível. Quantos anos você tinha quando você apanhava? 5. Eu falei, nossa, o que você fazia com 5 anos que você hoje com 30 e poucos acha que você era uma pessoa, assim, absurdamente impossível? Então, por isso que teu pai te espancava. Porque as pessoas trazem esse relato às vezes, né? Pra ressignificar alguma coisa, ou elas absorveram isso. E eu não quero que meu filho tenha essa imagem de que um dia ele pense, eu era realmente muito insuportável, por isso que meu pai me batia, né? Eu quero que ele pense de outra forma sobre a infância dele. Mas você percebe que nessa relação de, vamos botar, abusiva e tóxica entre pais e filhos, que infelizmente existe pra caramba por aí, essa é a única forma que a criança consegue estabelecer uma dinâmica possível para agressão. Porque ela olha pro seu pai, olha pra sua mãe e fala assim, poxa, olha, ali tem uma pessoa que eu amo, tem uma pessoa que me ama. Então a única forma dela me agredir, abusar de mim fisicamente, mental e psicologicamente a minha vida inteira é o fato de eu não prestar pra nada. É o fato de eu ser ruim, de fato. Então, pra mim, assim, a única saída que a criança tem pra conseguir equacionar esse negócio, porque, né, senão a criança ela vai ter que começar a questionar a ausência de amor ou de preparo dos próprios pais. A gente sabe que a criança não tem essa maturidade emocional para chegar a essas conclusões. E aí é claro que depois, na vida adulta, se essa pessoa... sei lá, depois de muita terapia, ela vai conseguir entender isso tudo e ainda assim, em alguns casos, consegue até perdoar, né? Enfim, desculpar ou criar uma
uma narrativa sobre tudo isso que aconteceu na infância dela, mas é um processo que, cara, é caríssimo de se resolver. Sim. Ou você faz o outro relação, né? Por exemplo, eu com o meu pai. Eu não o perdoei, não tenho problema nenhum dizer isso, porque eu acho que o perdão também demanda do outro pedir, é uma conversa mais longa. Mas eu também, assim, por exemplo, eu chegou uma época da minha vida que eu absorvi, que talvez eu tivesse culpa naquilo, mas também chegou uma época que eu falei, não, sim, eu lembro de muito cedo, por exemplo, reparar que eu tinha quebrado um copo lá com a minha irmã. A gente tinha feito uma merdinha que criança faz. Minha madrasta, assim que ele chegava em casa, ela fazia o momento do relato. Ela contava pra ele tudo que a gente tinha feito de besteira ao longo do dia, que eram coisas normais de criança fazer. Era isso, assim, ela entrava, que depois também, e que também depois eu reparei que era o único diálogo que eles tinham, porque eles não tinham uma relação saudável, então ele chegava e ela já narrava, ó, sua filha fez isso, seu filho fez isso, aquilo. Ele já chegava estressadíssimo do trabalho, e eu lembro muito cedo eu pensava, gente, essa surra que eu levei não foi só porque eu quebrei um copo. Ele já estava estressado com outra coisa. Então, assim, muito cedo eu questionei isso e muito cedo eu lembro de pensar, cara, será que meu pai me ama mesmo? Porque ele me bate tanto. Sim. E hoje eu trago isso, assim, eu falo isso às vezes com peso no coração, às vezes com uma leveza de falar. Eu não tenho lembrança nenhuma, por exemplo, de um abraço do meu pai ou de um carinho, mas eu lembro do peso da mão dele. E isso não se constrói afeto, né? Assim, não tem afeto nessa lembrança, nessa memória. E isso fica, né? Isso fica pra vida inteira. Isso no máximo constrói uma forma de ser... uma forma, por exemplo, se for meninos, um tipo de masculinidade, que é essa, que só se existe nessa relação violenta, da agressão, do tal, né? E é isso mesmo, tipo, quem nunca... Acho que a gente chega a uma certa idade que a gente se encontra com os amigos, tem um momento do rolê que é pra falar sobre as surras que a gente tomava quando era infância, tipo, e conta rindo, e conta achando graça, né? E é isso, tipo, como essas sessões de violência são naturalizadas, a gente ri, acha graça, e tipo, às vezes conversa até com os nossos próprios pais, tipo, nossa, lembra quando você fez isso comigo? KKKK, e, tipo, e na época, uma puta surra feia, sabe? Tipo, né? Uma coisa meio sinistra, assim. E como essas violências têm super a ver com as frustrações, sabe? Muito pouco a ver com o que aconteceu, com o problema, é muito mais a ver com as frustrações, tipo, que esses adultos carregam, sei lá, frustrações dos empregos, frustrações da relação, frustrações até daquela gestação, né, que talvez não foi desejada, e que o papel de mãe ou o papel de pai se torna um fardo, se torna o próprio castigo, né, e que precisa ser, essa energia toda precisa ser descontada em alguém, e adivinha quem vai ser, né? Então, assim, como isso está tudo relacionado, e como muitos problemas poderiam ser discutidos se esse vácuo, né, esse buraco do diálogo, pudesse ter sido preenchido muito antes, sabe? Pudesse ter sido preenchido numa conversa franca, numa terapia, ou com amigos, ou com familiares, para que essas frustrações fossem sei lá, amenizadas ou acolhidas, pra ter pensado em outra saída, sabe? Tipo, né, ninguém precisa ser punido por algo que não tem culpa, né? A pessoa nasceu, tá lá, tipo, veio. Ela vai ser castigada a vida toda porque, tipo, você trampa num emprego ruim, ou porque ela não te desejava, ou porque, enfim, né? E isso é um puta problema, assim, tipo, principalmente no serviço onde eu trabalho, fazer com que esses pais sentem, olhem um para o outro e reconheçam, tipo, porque como a gente tem na cultura aqui, a maternidade é sagrada, a paternidade é sagrada, a família é sagrada, ter filhos é sagrado, e a gente é obrigado a amá-los, e os filhos têm que amar os pais, seja lá em que circunstâncias seja, tem que perdoar sempre, sabe? Quem disse, sabe? Tipo, e por que não falar um pro outro que, tipo, putz, naquela época eu não queria. Tipo, eu não queria, você me fez ter, ou eu tive, eu perdi faculdade, eu perdi estudos, eu perdi tudo que eu queria ter vivido, assumi esse papel, hoje hoje eu penso diferente, mas eu nunca falei sobre isso, e então eu levo a vida dessa forma tão ruim, tão mal resolvida, sabe? Tipo, a diferença que essa conversa pode ter e os rumos que ela pode tomar posteriormente, mas é isso, tipo, essas frustrações são reservadas e são ditas de outra forma, são ditas no momento que o copo quebra, são ditas no momento que a criança chora, são ditas no momento que
ela faz alguma arte e, enfim, é aí que vem. Só que não vem em palavras, né? Não vem da forma construtiva, né? É muito louco o que você falou sobre como a dinâmica da família funcionava, né? Porque se a gente perceber, assim, o quanto famílias em que o castigo é essa coisa rotineira, existem famílias que a única coisa que sustenta, que interliga, que relaciona as pessoas, que faz uma ligação entre as pessoas é a própria violência, né? Então não existia ali qualquer tipo de... A única coisa que existia era a violência, não tinha qualquer tipo... Em que termos essa relação era construída? Em nenhum além da violência. Então, e essa coisa da família ser sagrada na nossa cultura tem muito a ver com isso também, porque enquanto tá lá o pai, a mãe, também nesse padrão cis heteronormativo, que é vigente e hegemônico na sociedade, enquanto eles estão lá, tá tudo bem, mesmo que a criança apareça espancada todos os dias, né? Então é muito louco o quanto isso vai sendo construído dentro da sociedade. Que é, inclusive, a mesma sociedade, né, que diz que a família é sagrada, o vínculo... Eu ouvi isso muito na minha infância. Não, o vínculo de sangue é o mais importante, além de cima de tudo. O vínculo que você tem com seu irmão é um vínculo que você vai ter com ninguém, com a sua esposa, com ninguém. Então valorize, você tem que amar o seu irmão. E tipo assim, a pessoa que eu tenho pior relação hoje em dia é com meu irmão. Mas ao mesmo tempo é um país que valoriza esse vínculo de sangue, mas que tem milhões de bebês que sequer tem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, de novo, é uma hipocrisia sem tamanho. E eu queria até levantar aqui uns comentários que apareceram aqui nos nossos apoiadores supimpas que estão ouvindo essa nossa conversa ao vivo. O Breno falou assim... As pessoas estão te ouvindo aqui, estão tudo curtindo. O Breno aqui falou assim: as pessoas relacionam respeito com medo e acreditam que a única forma de conseguir esse respeito é através da violência. É exatamente isso, Breno. E aí a Aline traz uma coisa que, assim, um depoimento pessoal dela, e que é bem impactante, que ela colocou assim: olha, já ouvi da minha mãe que ela me batia porque me amava. É bizarro. Nossa. Eu cresci acreditando que bater e apanhar fazia parte de uma relação normal entre pais e filhos. Então, assim, esse que é a questão, né, cara? É isso que é difícil das pessoas entenderem, que você vai criar uma cultura de violência desde os primeiros anos de vida da criança, porque é isso, a pessoa... É a única forma dela aceitar que isso, né, que isso aconteceu com ela, é entendendo que isso deve ser normal. E aí você naturaliza a violência, e você naturaliza a violência para com o próximo, né? E você começa a achar que as pessoas sendo amontoadas em cadeias é normal, né? Mas você tem ojeriza lá, aqueles países lá que o cara, quando rouba, corta a mão dele. Mas você nunca pisou num presídio para ver como é que é a situação de vida de uma pessoa que está amontoada com, sei lá, 20, 30 pessoas dentro de uma cela com um cubículo, né? Exato. E que ninguém desconfia de que sejam condições humanas, né? Ninguém acha que o que tem lá é condições super-humanas. Tinha até um discurso sobre, é hotel, as pessoas comem bem. Mas acho que com o tempo e com a grande quantidade de informação que foi sendo construída sobre as condições de encarceramento no Brasil, ninguém desconfia mais de que aquelas condições são hiper-humanas ou que é um ambiente em que vigora a dignidade. O problema ninguém é que acha as pessoas isso. acham que merecem, entendeu? Mas ele é vagabundo, ele merece. E aí as pessoas acham que beleza não ser, entendeu? Tipo, é exatamente isso. Não é humano e tudo bem não ser. Aliás, é melhor que não seja, né? Porque aquelas pessoas precisam de fato pagar aquilo que elas fizeram, pagar por aquilo que elas fizeram. E esse lance do relato da Aline que você leu, eu fico pensando muito quanto isso tem uma coisa patriarcal também por trás, né? Porque o Lucas estuda mais essa questão da violência sexual e tudo mais, mas no sentido de, tipo, o quanto entender essas relações de violência enquanto amor vai levando também as pessoas a naturalizarem outras relações que
são construídas para serem relações românticas, relações amorosas, que são permeadas de violência, e isso é naturalizado também, porque a pessoa sempre foi ensinada que aquilo era uma forma de amar, uma forma de expressar amor, né? Então, o quanto isso vai cagando várias outras relações, mas o quanto isso já é uma base desde muito cedo, né? Sim, eu vou até falar aqui pra vocês, enfim, acho que como vocês estão super interessados e até explicar o porquê que a gente conseguiu fazer essa gravação aqui, né? Foi quando eu me dei conta que a Gabriela estava me seguindo no Instagram. Eu falei, meu Deus, olha isso, uma pessoa que eu gosto tanto, admiro. Mostrei pra Anne, caraca, você tá sendo seguido por ela. Mostrei pro Samuel, nosso editor, falou, puta merda, mano, chama ela pra gravar. Eu falei, claro, vamos chamar agora. Mas o fato de vocês estarem aqui já é também uma questão super interessante, porque vocês estão, né, a Gabi está gestando um filho, vocês daqui a pouco vão ter um bebê nas mãos de vocês, mas vocês já estão refletindo sobre essas questões, e talvez seja interessante vocês, quando tiverem interesse, não sei, darem uma olhada no que se chama teoria do apego, que é muito isso que você está falando, Gabi, que é enfim, o John Bowlby, Mary Ainsworth, não vou entrar no modo palestrinha aqui agora, mas é uma forma que as pessoas conseguiram identificar de como que os seres humanos se vinculam, e como que esses estudos mostram que durante esses primeiros anos de vida, principalmente ali os 3 primeiros anos de vida, são fundamentais para você firmar a forma como você naturaliza e entende a forma de se vincular com outras pessoas, né? De criar vínculos afetivos e, enfim, essas coisas. E aí, quando você vira adulto, você tende a repetir esses modelos de vínculos que você teve lá. Então, tipo, tem vínculos seguros, inseguros, tem vários tipos de vínculos inseguros, mas você tende a repetir isso. Então, por exemplo, aquela pessoa que diz que sempre se envolve em relacionamentos abusivos, ou que, não, eu tenho dedo podre, né? Isso é muito comum ouvir a mulher falando, né? Eu sempre escolho o cara escroto e sempre me envolvo com um cara que me abusa de mim e tal. Se você for remontar isso, é porque a base dela de vinculação é sempre nesse papel. Então, a gente tende a replicar isso. Então, isso que você falou faz todo sentido. O que a Aline transcreve aqui no relato dela faz super sentido, e é por isso que é tão importante a gente pensar sobre essas coisas e agir dessa forma com os nossos filhos já desde os primeiros meses de vida, sabe? Atendendo as necessidades deles. Isso, e essas violências, elas já começam com meses de vida, né? Vocês vão ver isso. Não sei se vocês já estão ouvindo esse tipo de palpite. Depois eu quero ouvir o que vocês têm ouvido aí de coisa bizarra nessa gestação. Mas as violências já começam quando você tem um bebezinho de meses. Quando você vê a pessoa falando que você tem que deixar o bebê chorar para ele, entre aspas, aprender a dormir, sabe? Desculpa, ele tem que deixar ele chorando num berço sozinho. O bebê chora até vomitar e dorme de exaustão, e você acha, olha, beleza, ele aprendeu a dormir. E não, sabe? Então, a violência, ela vem desde o início da vida, né? Se você quiser ajudar o nosso podcast a crescer ainda mais, eu tenho 2 dicas para você. A primeira é piramidar os seus amigos. Pegue aí um episódio que você acha que o seu amigo vai gostar e apresenta para ele. A gente está no Spotify, no Deezer e todos os outros podcasts. É super fácil e provavelmente você vai ajudar um amigo ou amiga a conhecer um conteúdo bacana. E tem outra coisa também que você pode fazer. Se você tem iOS, você pode ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar aquele seu review de 5 estrelas maroto pra gente. A gente agradece e você ajuda a divulgar o nosso podcast também. A minha mãe, principalmente, ela geralmente quando eu encontro ela vem que nesse processo reflexivo de arrependimentos, né? Uhum. Nossa, eu errei muito, fiz muita mancada, hoje em dia não faço, não é certo, né? Então, não sei se a Gabi escutou alguma coisa nesse sentido, mas eu sempre venho escutando coisas positivas, assim, sempre mais ou menos alinhado com o que a gente já pensa e tudo mais, assim. Então, pelo menos da minha parte, por exemplo, da minha mãe, parte da minha família, os amigos que, enfim, pensam como a gente quase, ou concordam em boa parte das coisas,
não costumou a vir absurdos desse tipo assim, não. A gente lê na internet muita coisa, né? Tipo, esses grupos de mãe, assim, nossa, é terrível. É tipo comentários muito, muito tensos, assim, tipo. Então a gente, pelo menos das pessoas próximas, assim, eu não escuto nada estranho, nada nesse sentido, assim. Tem a coisa que a gente não tá saindo muito, né? Não tá vendo muitas pessoas. Também, né? A pandemia tá blindando, né? Que isso. Porque minha mãe acho que ela bateu pouco. Ela é mais... Ela não entra nesse processo reflexivo, não. Ela é mais assim... Minha mãe, quando eu tinha poucos anos, assim, 4, 5 anos, ela trabalhava em 2 empregos, então ela tinha muito pouco tempo com a gente de qualidade, mas ela tentava sempre construir entre os horários dela formas de estar com a gente, assim, mas ela se arrepende muito de ter trabalhado pra caramba e de não ter conseguido acompanhar mais de perto. Tanto é que ela fala que a gente não pode colocar ela na creche, a criança na creche muito cedo, porque a gente tem que... Senão a criança sente muita falta e ela precisa crescer mais perto e tudo mais. Tem mais essas preocupações. Acho que minha mãe ficou mais vó mesmo. Minha mãe escuta mais eu, assim, também, né? Pede mais. Então, eu tenho uma irmã mais nova, né? Então, minha irmã mais nova estudava numa escola bem pique vestibular, né? Então, bem, então, tipo, prova, reprovação. E que não ligava pra várias dinâmicas de violência que aconteciam na escola. Tentativas de suicídio, várias coisas aconteciam na escola, né? E minha irmã acabou desenvolvendo uma questão psiquiátrica por conta das dinâmicas da escola, assim, de cobrança e tal. E minha irmã pediu pra sair. E eles estavam nesse processo de escolher a escola, né? E eu fiquei um tempo com a minha irmã pesquisando, tipo, escolas uma pegada mais crítica, que não fosse que tivesse um conteúdo bacana, mas que não fosse essa dinâmica do tipo, você só vale se você conseguir preencher essa prova de forma correta e tal. E a gente achou, e minha mãe... De começo foi super resistente, porque ela achava incabível uma escola não ter prova. Como assim? Como eu vou saber que a minha filha tá sabendo ou não? Como assim eles não reprovam? Como assim eles não reprovam? E tá escrito no negócio da escola, tipo, não, as reprovações não acontecem dessa forma, tipo, né, tradicional. Como assim, né? E aí, tipo, minha mãe veio com uma contrapartida com uma escola adventista, sabe? Tipo não aí, pode levar linguiça pro lanche, assim, umas coisas pesadas. E aí, lá eles têm prova toda semana. E aí, tipo, querendo tirar minha irmã de um problema e pôr no outro, sabe? E aí, meio que ela escutou a gente e colocou ela numa outra escola que, tipo, deu super fruto, sabe? Tipo, uma escola que tem teatro, uma escola que tem cursos de habilidade, outras habilidades. A questão de ansiedade dela super amenizou. Enfim, tá conseguindo estudar outras coisas, ler outras coisas. Sabe? Também. Então, minha mãe tá nesse processo de transformação, não sei se tardio, mas, sei lá, tipo, tá acontecendo, sabe? Então... A criação que você e a Tainá tiveram é totalmente outra. Então, a criação que eu tive, assim, tipo, pelo menos de uma certa fase, é bem diferente do que a minha irmã tá tendo, né? E às vezes eu até falo pra minha mãe, até brinco, eu falo assim, você tá sendo liberal demais. Até falo assim, acho que você tá deixando demais, né? Acho que falta um não ainda. Mas você vê que, tipo, você vê que teve aquele processo do tipo, putz, eu acho que eu dei mancada, assim, preciso me transformar. Então, até então, tipo, nesse ponto, assim, eu acho que a gente vem recebendo, sei lá, coisas boas, a gente vem recebendo outros amigos que estão também passando pelo mesmo processo, também meio que compartilham também dessas ideias, né? Então acho que a gente tá a gente tá bem assessorado, assim, tá bem, por enquanto. Que bem, bom. Né? Mas assim, eu tava pensando já que isso pode ser considerado um ponto positivo, né? De vocês estarem esperando um bebê durante a quarentena e não precisar cruzar com as pessoas, com as veinhas da padaria que vão encher o saco com um monte de coisa. Assim, eu fico imaginando, eu não consigo mais fazer conta, né? Assim, meu cérebro já derreteu, de uns 7 anos sem dormir direito, então assim, não sei fazer conta, mas eu imagino
que a Gabi tenha iniciado a gestação já com a quarentena rodando, né? Ou não, eu tô falando muita besteira. 20 e poucas semanas, acho que sim, né? Ou não? É de antes. A gente descobriu. Não faço a menor ideia. A gente descobriu a gravidez, a gente fez uma viagem e no meio da viagem fechou tudo, assim. A gente tinha uma viagem marcada Muito tempo. há 1 ano, né? De férias mesmo, planejada, tudo. E aí, depois de... A nossa viagem era o quê? Uns 10 dias, né? 12 dias e chegou no 7º, 8º dia da viagem, a quarentena começou, assim. E aí foi muito louco, porque a gente tava lá no meio do Pará, meio que em contato com várias coisas. A gente foi lá para visitar algumas comunidades ribeirinhas, a gente conheceu a Floresta Nacional e tudo mais, e de repente tava de cara assim com um contexto de hiperfechamento, assim. E aí quando a gente voltou, a gente já não conseguiu ver ninguém, assim, só passamos um maior perrengue pra voltar também, porque os voos cancelaram todos, mas enfim, conseguimos voltar e aí já tava no meio da quarentena, a gente não conseguiu ver muitas pessoas. Mas vocês descobriram a gravidez nessa viagem, então? Não, foi um dia antes da gente viajar. Um dia antes da gente viajar, Ela fez o teste, deu positivo, e a gente viajou. E assim, eu fico pensando, como é que tá a cabeça de vocês? Porque assim, a gente quando tá esperando um filho, de fato, a gente fica com um monte de medo de um monte de coisa. E eu sei que tem um monte de gente que também já falou: vocês que estão engravidando aí durante a quarentena, vocês são irresponsáveis, e esse mundo que a gente não sabe o que vai acontecer, por que vocês acham que vocês deveriam fazer enfim, por que vocês estão engravidando? Eu sei que não foi uma decisão, e isso aconteceu antes, obviamente, mas como é que vocês veem isso? O que tá pegando pra gente mais, assim, em relação à pandemia, mas não só a pandemia, mas a grande crise econômica que vem por meio dela é exatamente isso, né? Tipo, caralho, criar um filho é meio caro, assim. É o que tem pegado mais, assim, nesse sentido de, aprofundamento da crise, do capitalismo, tudo... que emprego essa criança vai ter, porque quando ela crescer e puder trabalhar não vai ter mais emprego, ela vai ter que ser, sei lá, entregadora de aplicativo no máximo. Então é o máximo de vínculo trabalhista que ela vai ter, assim. É muito essas coisas que a gente tá preocupado e que sei lá, o contexto do meu trabalho teve redução de salário, do Lucas teve uma cortada no sentido das férias e alguns direitos trabalhistas. Então, é muito nesse sentido que vem as preocupações. Mas, por outro lado, é muito louco, porque desde que a gente se conhece, a gente queria muito ter um filho, assim, desde que a gente, sei lá, 2 semanas namorando, a gente já falava disso. Então, a gente sempre encarou, assim, meio que caramba, filho é meio pro mundo, assim. Um filho também uma criança, ela acende e reacende as esperanças, assim. É vida, né? Tipo, e a vida é incontrolável, é essa coisa bonita e que toma tantas formas, assim. Então, é um sentimento meio dúbio mesmo. Eu falo que eu tô numa TPM de 6 meses já. Por causa dos hormônios, tudo, tem várias coisas. Mas que às vezes eu falo, caralho, é a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida, mais linda, mais doida, mais incrível que eu já fiz na minha vida. E às vezes eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Acho que você tá ótima, super lúcida. Uma criança, nesse contexto, é sinistro, assim. Sim. O Lucas é mais tranquilo. Acho que tem algumas coisas que mudam, assim, no sentido, assim, nesse processo de crise econômica e tal, e a gente tentando se organizar pra, ficar onde a gente tá, pelo menos pra passar um tempo e tal. E aí tô nesse processo de tentar arrumar um trampo melhor, né, um serviço pra ganhar um pouquinho mais. E aí, sei lá, ganhar um não, sabendo que tem um filho vindo, assim, é muito complicado, porque a primeira coisa que vem na cabeça fala, mano, pegar uma foto da Gabi grávida e falar assim, você vai dizer não pra mim?
É sério que você vai falar não pra mim? Você tem certeza que é pra mim que você vai dizer não? Porque é isso, tipo, fica 10 vezes mais frustrante você, tipo, putz, porque você tá pensando em você, mas você tá pensando em, tipo, em mais alguém que é um sujeitinho muito pequeno que é isso, você quer dar o máximo de conforto, o máximo de coisa pra tá bem, sabe? Então, tipo, algumas situações ficam mais pesadas, mas outras também a gente pensa assim, putz, daqui a pouco tá aí, vai ser legal, sabe? A gente vai reunir a galera, os amigos, a família, e vai ter um sujeitinho correndo pela casa, e brincando, chamando a gente. Chorando, enfim, tipo, algumas coisas ficam mais sinistras, mas outras criam uma expectativa muito, muito boa, assim, muito legal. Poxa, que legal. É bom ouvir isso. Porque a gente fica nesse medo extremo, né? De, ai, caramba, o que vai acontecer da vida? E as pessoas têm muito medo. É claro que o medo é completamente fundamentado, né? Mas é isso. Se fosse pra gente basear nossas decisões em cima de medo, a gente não faria nada, né? Nem sairia de casa. Como é o que a gente tá fazendo agora, na verdade. Mas eu acho que, assim, a gente precisa ter isso que você falou, Gabi. A gente precisa ter esse sopro de esperança, né? E acho que trazer um filho pro mundo não é uma coisa irresponsável, é uma aposta de que você acredita no futuro, né? Não, e super precisa, né? De uma outra geração menos cagada da cabeça, uma outra geração que, sei lá, né? A gente consiga também passar alguns valores que a gente que são importantes pra gente, que meio que são as bases de como eu e o Lucas nos relacionamos. Eu acho que vai ser muito bom, assim, ver essa criança se desenvolver mesmo. Lógico que no início, assim, eu planejava ter filhos muito em breve, porque eu sempre quis ter muito, assim, mas eu não planejava ter no último ano de graduação, né? Lógico que no início... Tá barril. Lógico que no início, assim, eu pensei, nossa, não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir fazer o mestrado, não vou conseguir terminar a graduação, acho que eu vou trancar. E o Lucas logo virou pra mim e falou, eu tô aqui ainda. Você acha que você vai fazer tudo sozinha, mas eu ainda tô aqui. Isso foi muito louco, assim. E dando conta também da rede de apoio que a gente tem, assim... Caraca, a força que meus pais, que a mãe do Lucas, que os nossos amigos estão dando, e que não é uma força que vem só em palavras, em curtida ou coisa do tipo, mas que vem no sentido de participação mesmo do dia a dia, como é que você tá, de mandar um lanche pra aqui pra casa, de mandar fralda, de mandar livro, de mandar tantas coisas boas, assim, que mandar dinheiro, inclusive, tantas coisas que a gente tem visto, assim, a rede de apoio que se formou ao nosso redor. E que faz a gente pensar, né? Aquele ditado que é preciso de uma aldeia inteira para criar uma criança, faz a gente olhar para o lado e se dar conta dos rostos, dos rostos incríveis que a gente tem do nosso lado para criar essa criança, assim. E que dão conta de que, não, a gente não tá sozinho, não vai ser fácil, obviamente, mas que vai ser gostoso. Isso eu tenho certeza, assim, apesar de tudo, apesar dos choros, apesar da falta de sono e de tudo que vai acontecer e para o qual a gente se prepara, mas essa preparação nunca é o suficiente, é claro. A gente tem certeza, assim, de que essa rede de apoio tá bem aí, assim, quando a gente precisar e mesmo quando a gente não precisa, eles estão aí. Então é meio que o que dá segurança também, olhar pro lado e ver tantos companheiros, tantas camaradas meio que, sei lá, rendendo nós. Nossa, que mensagem linda. Dá até vontade de ter mais filho. Não. Eita! Eu esperaria uns anos, viu? Na moral. Mas eu ouvir isso é muito legal e muito acalentador, porque a gente tem uma audiência aqui que varia bastante. A gente tem as pessoas que obviamente são pais, que são mães,
Mas a gente tem muita gente que nos ouve que sequer planeja ter filhos, isso é bem bacana. Mas a gente tem também uma parcela de pessoas que estão esperando filho, ou que são pais frescos, né, pais recentes, e que sempre pediram pra gente, assim, poxa, faz um podcast aí com alguém para falar sobre o que esperar, né, quando se está esperando, o que as pessoas estão pensando, quais são os medos, se é muita brabeira ou não, como é que é esse momento, porque de fato, quando você, a não ser que você tenha uma rede de apoio muito bacana, como é o caso de vocês, é meio desesperador, né, assim, você fica meio, puta, e agora? O que a gente faz? Não tem referência de nada, muitas vezes a gente acaba sendo o primeiro casal entre os amigos a ter filhos, né? Foi o nosso caso, então meio que as conversas já não eram mais as mesmas coisas, a gente começou a virar o chato de ficar falando de parto humanizado, de parto em casa, e no placenta e não sei o que lá, então a gente sabe que também é um processo meio complicado, né? É foda, porque essas estruturas de sociedade que a gente vive hoje é isso, a gente não é, tipo, sei lá, culturalmente como os indígenas, que vê o cuidado da criança um cuidado comunitário, um cuidado coletivo, né? A criança é da família, é do seio nuclear da família e vocês que lutem, sabe? Tipo, então, pra quem não tem uma rede forte, tipo, solidária e familiar bacana, tipo, se vê meio sozinhos mesmo, porque vocês que fizeram, então vocês que deem conta. Como se, tipo, o mundo não educasse a criança, tipo, como se a escola não educasse a criança, como se a rua não educasse a criança, como se os tios, primos, as visitas, a TV, todos fossem responsáveis pra construir a identidade dessa criança, sabe? Tipo, e deixar ela sozinha, deixar ela, sei lá, tipo, é a pior alternativa possível, porque é menos referências, é menos contato, é menos troca, é menos... né? Então, tipo, é menos rico, né? E é muito louco, porque essa socialização com a criança nos primeiros anos parece ser, pra mim, muito mais importante do que, sei lá, a criança aprender a contar até 10 em inglês, sabe? Acho que a forma como ela constrói vínculos com outras pessoas e em que termos, né, esses vínculos são construídos me parece muito mais... importante, muito mais interessante do que todas essas coisas que são meio que vendidas como isso é bom para o desenvolvimento, e eu não duvido que seja, realmente, eu quero super uma criança que pinte, que se divirta, sei lá, jogando ábaco, sei lá. Se vier gênio, então é ótimo, que aí faz um aplicativo super inovador e sustenta a gente pelo resto da vida. Mas se não for também, eu acho que o mais importante dessa primeira fase é a própria socialização que ela desenvolve, né? Como ela aprende a se relacionar com as pessoas. Perfeito. Assim, a gente está chegando perto do final aqui da pauta. Eu acho que dá pra gente fechar e ir pro bloco de indicações, mas se vocês quiserem, tiverem alguma coisa que você acha que precisa falar, ou até Bruno também, Vitor, quiserem perguntar alguma coisa, a gente pode fazer esse fechamento. Não medique sua criança, sabe, com remédio psiquiátrico tão cedo, sabe? Isso é importante. É um puta problema, tipo, criança muito nova, de 5 anos, não que não exista questões psicológicas e psiquiátricas, mas, tipo, as crianças são tão novas e o desenvolvimento delas tá tão inicial ainda que, né, eu acho que é preciso avaliar direito, sabe? Tipo, antes de você, sei lá, sua criança faz muita bagunça, não quer dizer que ela precisa de um remedinho, sabe? Tipo, eu acho que isso tem que ser cuidado, isso tem que ser observado com mais cuidado, porque pra gente que trabalha em serviços de assistência, de saúde, a gente vê que é isso, as crianças, como a gente tá falando de castigo, de punição, as crianças são sempre os laboratórios para serem usados com adultos, no sentido mais amplo, né? E as crianças são constantemente usadas como laboratórios de controles de comportamento, de inibidores de formas, sei lá, de intoleráveis de comportamento, de sei lá. Então, assim, a gente precisa tomar um cuidado com isso porque, né, tem coisas que às vezes a culpa não é da criança em si, né? Tipo, tem todo um conjunto de fatores, de coisas que podem influenciar na criança e
cada vez mais a gente vê elas sendo medicadas porque tem dificuldade na escola, cada vez elas vêm sendo medicadas porque tem dificuldade de sociabilidade. E o quanto essa medicação pode prejudicar o desenvolvimento, autoestima, enfim, coisas que são fundamentais e que não são resolvidas, né? A gente quer criar as crianças, nossos filhos diferentes, né? Aí então o que a gente faz? Não dá chupeta, não dá mamadeira, corta suco e corta TV. E acho que isso é criar bem. Na verdade, isso, obviamente, são pontos que tem gente que acredita que ajuda e tudo mais, beleza, assim, foda-se. A questão é, em vez de a gente tratar a parte mais importante, que é a questão de conceitos, ética, respeito, que gasta muito mais energia, a galera acha que criar bem é não dar chupeta. Porra, meu irmão, na mão, tem coisa muito mais importante do que se preocupar com chupeta. Não quer dar chupeta? Beleza. É ótimo. Mas, cara, isso não é criar melhor o seu filho. Isso é ajudar ele em outras coisas. Mas criar melhor o seu filho é ensinar ele a ser antirracista. Se ter sua filha a ensinar que... Ensinar, vou usar essas palavras que eu não sei exatamente como falar. Ensinar que macho nenhum manda nela e que ela é independente e poderosa pra caralho. Isso que é querer bem seu filho. Não é, porra, minha filha não vê TV até os 22 anos. Ah, porra. Enfim, isso no cu, porra. Bota tem uma cama montessoriana, então tá tudo certo. Tem uma cama montessoriana exatamente, cara. Você vai dizer, cara, tudo isso é bom, gente. Então vai dizer, claro, eu tô zoando, mas isso é bom. Só que isso não é criar melhor. Seus filhos pra serem antirracistas mesmo, porque se minha filha ouvir na escola, na creche, que o cabelo dela é ruim, eu vou ensinar ela a bater. Mentira. Ela vai andar com canivete na bolsa. Mentira. Tem que criar igual o Will Smith naquele filme muito triste que ele fala que você não pode deixar que nem eu diga que você tem que ser, sabe? Tipo, o menino jogando basquete na moral lá. Ele fala pro menino, não, você não vai ser jogador de basquete não. Aí depois ele fala, não, vai ser sim. Então tem que olhar o Will Smith. O Will Smith é uma boa pessoa pra olhar. Inclusive tá no documentário do Thiago também. Não, pelo amor de Deus, não é documentário do Thiago, tá? Que o Thiago tá também. Pra mim é documentário do Thiago. Documentário do Thiago em inglês. Documentário do Thiago. Nossa, muito bom. Acho que o fechamento do Vitor foi sensacional, cara. Eu gostei muito. Bom, então é isso. Vamos, depois desse... O Vitor, ele sempre tem essa capacidade incrível de dar ele tava dormindo, provavelmente, o episódio inteiro, acordou, caiu da cadeira e falou assim, agora eu vou falar, agora é minha vez. Eu tava ouvindo e vendo o vídeo do acasalamento do povo argonauta. Nossa, que ele arranca o pênis e taca na fêmea, porque senão ele pode ser comido. Tudo interessante, bem. Não? Bom, depois dessa reflexão aí, né? Vamos para o nosso bloquinho de indicações supimpas. Se você é um dos ouvintes que tem filhos ou convive com uma criança, você precisa saber dos nossos podcasts feitos especialmente para crianças. Um deles é o Conta Pra Mim, um podcast lindo onde eu e minha amiga Fafá contamos as melhores histórias para vocês, com uma edição genial do nosso querido amigo Samuel Gambini. O outro é o Coisa de Criança, onde eu e a Ania, minha companheira, gravamos contando as curiosidades e os porquês da vida para crianças. Então ouça aí, onde quer que você ouve podcast, e ajude a gente a mostrar para as crianças tudo, esses podcasts supimpas. Indicações supimpas! Muito bem, nas nossas indicações supimpas de hoje, eu quero deixar a primeira palavra com Gabi e Lucas para falarem o que vocês indicam pra gente aí. Primeiro essa informação aí do pra não ser comido, como é que é? De onde veio isso? Eu indico isso aí. Argonauta. Ele arranca o pênis. Argonauta, ó. Ele arranca o pênis e taca na fêmea. Pra não ser comido. Faz sentido, né? A questão é se cresce de novo. Né? Eu acho que é porque ele não quer ser reconhecido enquanto macho. Talvez. É uma negação ao falo. Fanon. Eu tô tentando pensar em alguma coisa. Também pensando. Então tranquilo, vamos pensando aí, vamos ver o que o Vitor tem. Documentário do Thiago. Calma, eu vou pensar. Vitão, tem algum além disso aí, desse negócio aí? Seguindo os pensamentos paradoxos dos últimos programas,
eu indico, super indico, ultra indico Dark. Gente, pelo amor de Deus. Que a gente não entendeu. É maravilhosa, gente. É maravilhosa. Mas olha só, essa série, não entender faz parte. Significa que você tá vendo direito. Eu fiquei muito confuso. Porque se você entender Dark, significa que tá vendo errado. Cuidado com os spoilers. Não vou falar nenhum spoiler, não. É só isso mesmo, entendeu? Você sabia que a Netflix criou um site pra você ajudar você a entender a linha temporal? Depois a gente conversa, gente. Mas é o seguinte, quem entendeu o X-Men não liga pra linha temporal, né? O Dia de um Futuro Esquecido? Porque na segunda o Xavier tá careca e na terceira tem cabelo, não tem problema. Acho que essa pessoa entende isso. É porque ele voltou para um passado antes daquele presente do ele careca, entendeu? Aí daqui a 8 horas ele faz aniversário. Isso. Há 35 anos atrás. Não, ele é desintegrado pela Jean Grey, depois ele aparece vivão, de boa. É estranho. Isso, é porque aquela história não existe mais, entendeu? Eles apagaram aquilo. Então, gente, já que Dark é difícil, antes de ver Dark, pra entender o conceito de predestinação e tudo mais, tem 2 filmes pra indicar. O Predestinado e Questão de Tempo. Questão de Tempo é ótimo, maravilhoso. É um filme sobre paternidade, eu diria. E um carinha que se apaixona e tudo mais, enfim, não vou dizer mais nada não. E o outro é o Predestinado, que é um filme de ação muito bom. A gente pensou em uma coisa aqui. A gente assistiu uma série recentemente chamada Um Pequeno Incêndio. Pequenos incêndios por toda parte. É da Amazon. Não sei, pode fazer jabá aqui, senão corta. Pode, relaxa. Como é que é? Pequenos incêndios por toda parte. Isso, é uma história que circula em torno de 2 famílias, uma mãe negra e a filha dela, né, uma mãe solo, e uma família rica, branca, com muitas crianças. 4. Muitas crianças. O Thiago tem 3. Você tem quase muitas, né? E aí essa mãe pobre, preta, vai morar de aluguel nessa casa dessa outra família. E aí os dramas se dão em torno da relação entre esses 2 núcleos familiares, tipo, tensões amorosas, tensões raciais, tensões de classe, tensões de gênero. E é muito bacana porque tá no tema também, né? Tem o lance da maternidade, como a maternidade é exercida pelas duas mulheres, como as duas entendem como maternidade, como começou a maternidade de cada uma, né? A questão de ser planejado, de não ser, de ser desejado, de não ser. As privações que cada uma delas sofre por ser mãe. É muito bacana. E tem também muito um debate sobre culpa, umas questões de microagressões também, e que vão se tornando... vão apresentando um padrão também. É uma série muito louca, assim, porque são 2 famílias completamente antagônicas, tanto em termos de formação nuclear, quanto em termos de valores, assim. E que, na real, todas as 2 famílias têm seus problemas, e as 2 mães não são perfeitas, assim, traz uma complexidade pra coisa muito louca. E as 2 mães tiveram percalços na vida que fizeram elas ser o que elas são, assim, que fizeram elas agir como elas agem. Então é bem louco, assim. Eu fiquei assistindo e perguntando pro Lucas o tempo todo, será que a Maria vai me odiar uma fase da vida? Porque é meio que você pensa depois no final. Cara, eu já tô querendo há um tempo já ver esse seriado. Todo mundo tá falando bem dele, então vou botar na nossa lista aqui. É bem legal. O Xavier aparece de cadeira de rodas. Mentira! Mentira. Eu acho que traumatizou. E você precisa ver isso pra entender o final de Dark, né? Claro, com certeza. Se não assistir essa série, você não vai entender o final de Dark e nem o documentário do Thiago. E nenhum dos filmes do X-Men. Não. A gente também assistiu aqui Dads em casa. Assistiu eu e o Lucas. A gente riu muito, é muito bom. E a gente também ficou com o coração quentinho e também preocupados. E também várias coisas, vários sentimentos. Achei muito bom, quero indicar também.
Dads na Apple TV. Esse documentário é muito fofinho. Não tem como não chorar também assistindo. Não, você fica, cara, que lindo. A minha indicação é super fofinha. Desculpa. Não, vai lá, pode ir você. Não, a minha indicação é super curtinha, super fofinha. Que aí, pensando até vocês como pais de uma menina negra, né? É o livro Sulvi, que é da Lupita Nyong'o. É a coisa mais linda do mundo, as ilustrações. É a história de uma menina que nasce numa família, né? Tem vários irmãos. E ela nasce a menina mais negra da família. E aí, dentro do livro, conta-se uma outra história sobre a importância da questão da diferença das cores. Porque ele não aborda a questão racial dentro de branco e negro. É dentro ela é a menina mais negra da família, né, com a pele mais retinta. E o livro é a coisa mais linda e mais fofa, mais bem ilustrada que eu já vi na minha vida. Assim, toda família tem que ter esse livro. Vou atrás. Legal. Subi. Ótima indicação. Eu acho que você mostrou no seu Instagram recentemente, não foi esse? Ainda não, tô esperando a editora mandar. Qual a editora que é? Não, tô brincando. Eu vou comprar, é a Roku. A Roku. Eu vou comprar. Eu li ele na escola, na verdade. E aí eu vou comprar. Mas é lindo, lindo, lindo. É Sulvi o nome, é com S-U-L-W-E. Perfeito. Antes de falar a minha indicação aqui, eu vou mandar um beijo pra Camila Alvarenga Cunha, que mandou aqui no chat dos apoiadores supimpas. Ela tá super feliz, dizendo que é o primeiro tricô dela ao vivo. Ela se tornou apoiadora recentemente. São 4 da manhã na França e ela está aqui ouvindo a gente falando isso. Meu Deus. Falando você. Sintam-se culpados agora. Eu quero que vocês sintam o peso da culpa que vocês estão fazendo a mãe às 4 da manhã, que daqui a 2 horas o bebê dela provavelmente vai acordar e tá falando de negócio de Charlie Xavier e Dark daqui e Dark de lá, entendeu? Olha, eu não tô me sentindo 35 culpado, anos não. atrás. Eu tô me sentindo muito chique. É melhor do que no Brasil. Tô me sentindo chique. Tá vendo, gente? Olha aí. Tá bom, nós estamos no certo. futuro, porque esse podcast vai ser ouvido pela grande maioria das pessoas no futuro, mas mesmo hoje, no presente, nós já estamos no futuro na França. Aí, ó. Gente, já, daqui a pouco vocês estão falando de Lost, cara. Não, vamos parar com isso. A minha indicação é uma coisa que eu assisti ontem com a Anne. Tem aqueles shows de stand-up da Netflix, né? Tem um monte que é uma bosta. Eu adoro. Mas tem um que sempre quando sai a gente adora, que é o da Hannah Gadsby. Ela, um tempo atrás, ela fez aquele Nanette, que a gente já... Maravilhoso. Eu acho que eu já indiquei aqui no Tricô um tempo atrás. E é maravilhoso. E saiu, se eu não me engano, esse ano. Saiu de 2020. Saiu o Douglas, que é o segundo show especial da Netflix da Hannah Gadsby. Ela é australiana e assim, cara... É muito foda. Eu não vou falar nada sobre ele. Eu só vou falar assim, assiste. Beleza. Mas assiste primeiro na net. E aí depois você assiste esse. E você vai ver como que essa mulher é foda. Vou assistir. É o que a gente faz de sábado. Assiste stand-up. Ah, ótimo. Mas esse daí é um stand-up um pouco diferente. É aquele stand-up que deixa você incômodo, assim. Você ri, aí fica assim... Aí você fica meio... Porra, na net é só porrada. É total nosso tipo de humor. Ih, tá acabando! Muito bem, então estamos chegando a mais um fim de Tricô. Olha que coisa linda. Conseguimos terminar antes da meia-noite, ou seja, ainda não é aniversário nessa gravação do Vitor. E eu quero que acabe logo, porque eu não quero dar feliz aniversário pra ele agora. Não, mas é 6 da manhã só que eu aceito. Tem que esperar até 6 então da manhã. tá bom. Tomar café primeiro. Tem que iniciar De o acordo com minha expediente, mãe, né? com sinos batendo na igreja. Ela nem lembra. Ela te enganou. Eu tenho certeza disso. Mas eu, no final, mãe, é verdade. Tenho certeza que você lá gritando de pato normal lá, você realmente prestou atenção no sino da igreja. Ela tava em outro lugar. Gente, ela ouviu o sino porque ela tava alucinando, gente, de dor também. Pode ter isso. Era o blendei na cabeça dela. Vamos torcer pra que seja isso mesmo, porque isso altera todo o seu mapa astral, cara. Puta, fudeu, eu sou cara sem criança. Se você tirar 6 da manhã, fudeu, eu não sei o que eu sou. Então, com esse final aqui astrológico, vamos chegando aqui ao fim do programa. Eu quero propor a nossa hashtag de hoje. Se vocês não tiverem uma hashtag melhor, poderia ser... Gente, olha só, eu sou a favor dos ouvintes criarem, os ouvintes não, os assistentes, não sei. O nosso público ao vivo
nosso público. A Camila, que é 4 horas da manhã, já deve estar babando aqui. Ninguém deu sugestão de hashtag aqui, cara, entendeu? Eles deveriam dar, no lugar do Thiago Neto, participar mais da gente, entendeu? Eles mandam cada hashtag maneira. Pois infelizmente... Cadê a Civic? Aqui a Civic nem apareceu hoje, cara. Nosso gabinete da paternidade que precisa pensar como vai subir uma hashtag. O pior é que as hashtags são as mais esdrúxulas possíveis, sabe? Antes da gente gravar aqui, a gente gravou um episódio curtinho, que é o Tricotalks, e pra você ter uma ideia do que foi a hashtag daquele episódiozinho, foi hashtag Paradoxo da Machadinho. É muito longo, meu Deus. Gente, é quase mas funk, é porque ele faz de sacanagem, não tem nenhuma... Não tem nenhum incentivo assim de tentar subir nada no Twitter. Então, a hashtag de hoje que eu sugiro é hashtag ter filhos é ter esperança. Ah, legal. Que lindo. Muito bonito. Muito fofo, gente, isso. Eu só... eu sou fofo de vez em quando. Gostei. Então, gente, eu queria agradecer muito, muito mesmo Gabi e Lucas por terem aceitado o convite, por terem tido essa conversa que... Olha que coisa, né? Como é que a vida é. A gente conversa sobre coisas que são tão densas, tão pesadas e que são difíceis das pessoas, né, engolirem, digamos assim, mas também de coisas leves, divertidas e coisas muito confusas, como Dark. Então, fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, conversando. Espero que vocês possam voltar depois com mais calma pra gente falar em mais detalhes, em todos os outros assuntos que a gente deu uma pincelada hoje. Foi muito massa, gente. A gente nunca tinha participado de alguma coisa assim, nós dois juntos. Juntos a gente nunca participou. Foi bem legal isso. Muito legal. E eu me senti muito à vontade. Obrigada, gente. Valeu mesmo. Deixem aí agora os seus arrobas para o pessoal seguir vocês aí nas redes sociais. E quem for seguir pelo Tricô, fala, vim aqui pelo Tricô, para vocês saberem aí que a gente conseguiu mandar alguns míseros seguidores para vocês. O meu é @GabriolaZ. Eu tenho GABIRB. Nossa, não sei mais soletrar. GABRIOLAZ. Pronto, rolou. E é o mesmo tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu não tô produzindo muito conteúdo, mas vai lá, às vezes eu posto foto da minha barriga. Eu vou falar meu arroba em semanas. Meu arroba é 21 semanas. Não, meu arroba é assim falou o Lucas. Muito bem, então sigam eles. Se vocês quiserem mandar algum e-mail pra gente, continuar a nossa conversa, pode ir lá em tricodepaz@paizinho.com, ou também seguir a gente em todas as redes sociais. Pelo amor de Deus, siga a gente no Instagram. A gente precisa tanto do arrastar pra cima. A gente tá lá tão perto, mas tão longe. Você pode fazer a diferença. Vamos ajudar o Tricô. Pegue esse tricô na mão e leve ele pras estrelas. E com isso, então, finalizamos nossa conversa de hoje. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, Supimpa. Tchau. Beijão, galera. Beijo, gente. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.